Bom dia, parceira. Tudo bem, Michele? Bom dia, Fátima. Tudo bem? Que história emocionante que você apresentou agora, viu? Da Linda. Carla, né? Linda mesmo. A gente também curtiu muito. Agora, me diga uma coisa. O que acontece que a coluna trava? Ajuda a gente aí para não acontecer com a gente, né? Para a gente tentar se prevenir de algum jeito, né? Ó, primeira dica. Na maioria das vezes, a coluna trava por causa de um movimento errado. Agora, quem vai ajudar a gente a entender melhor tudo isso é o doutor Adriano Scaff, que é neurocirurgião. Doutor Adriano, bom dia. Obrigada pela participação aqui com a gente. Em primeiro lugar, por que a coluna trava? Bom dia, Michele. Bom dia, Fátima, aos amigos do encontro. A coluna hoje, quem não conhece uma pessoa que tem dor nas costas ou que tem uma hérnia de disco? Todos nós conhecemos porque é muito frequente. Mas a gente, em cerca de 75% das vezes, das pessoas hoje, elas têm um travamento durante toda a vida. Veja, 75%. 75% dos seres humanos vão ter um travamento. E por que trava? Então, a notícia boa é essa, os travamentos geralmente são benignos. A maioria das vezes é por causa de uma distensão muscular na região da coluna. Então, veja, por exemplo, o jogador de futebol, ele tem um travamento, por exemplo, na perna, uma distensão muscular, gera contratura. A coluna é igual. Existe uma distensão, por exemplo, no movimento de rotação. Fátima falou dessa rotação, né? Dela, a hora que roda a coluna, é o movimento que mais causa essa distensão e contratura. Então, a primeira causa é a mais benigna. Qual é a segunda? A segunda causa é a hérnia de disco. São as doenças do disco. Então, o disco tem alterações, ele fica doente e ele tem pequenas lesões. Uma das lesões do disco é a hérnia de disco. Então, ele gera essa contratura muscular secundária, por exemplo, a um disco machucado. E o que acontece? Quando esse disco ele sai da posição, que é a hérnia de disco, e comprime, por exemplo, o nervo que vai para a perna, a pessoa fala, eu estou com dor no ciático, é aquela dor que vai para a perna. E aí não consegue nem se mexer. Mas a hérnia, ela não é a principal causa, né, doutor? Não, a principal é a muscular. Em segundo é a hérnia. E também tem uma terceira causa. A terceira causa, que é mais frequente nos idosos, nas pessoas mais velhas, são as juntas da coluna. Vamos dar uma olhadinha aqui. Articulações. Então, doutor, pelo que eu estou entendendo, não é o ossinho aqui, a vértebra que trava, é isso? Não é a vértebra que trava na maioria das vezes, é uma junta. Então, como a gente tem junta no joelho, no cotovelo, no punho, você tem juntas na coluna. Ela permite que a gente faça esses movimentos. As articulações. E essa articulação vai envelhecendo, tem a artrose, então na pessoa mais velha, ela gera uma doença que ela começa a dar os travamentos ou as dores crônicas nas pessoas mais velhas. Por isso que a gente tem que tratar a nossa coluna com muito carinho, mas aí como é que a gente faz para prevenir? Dá para prevenir? Dá. Então, uma das coisas, vamos ver como é que são os movimentos corretos. Vamos, a gente tem umas caixas aqui, olha, Fátima, para ensinar, porque a gente acha que sabe levantar e subir, mas não sabe não. Então, vamos lá, doutor. Movimentos simples do nosso dia a dia. Vamos dizer que a gente está em casa e vai pegar, por exemplo, uma mala e colocar em cima da cama. Tá. O que normalmente a gente faz? Michele, a gente pega e enverga, olha a coluna envergando, pega o peso, a hora que você faz isso, você está jogando o peso sobre a coluna envergada, onde está o erro, e aí você ainda gira para fazer isso. É tudo que a coluna não gosta. Aí ele já nem se mexe mais. Como é o certinho? Então, vamos lá. Faz para mim como é que é o movimento correto. Acho que aqui tá bom, né? Isso. Vamos deixar a sua coluna ereta. Tá. Vamos como se fosse agachar, de lado, então. Deixando ela ereta, agachar, pegar a caixa, trazer ela para cima, sentindo as pernas, e aí você gira e aí coloca. Eu giro e coloco. Tá? Então, esse é o movimento correto. Então, acho que todo mundo ficou claro, ó. Agacha, pegou, sobe reto, e se alguém te chamou, você vai colocar a caixa do lado. Gira o tronco, aí você olha. Normal. Tem uma outra maneira também de prevenir? Tem. A maneira que hoje todo mundo entende que isso é muito benéfico, que é o exercício físico. A gente tem uma plantinha. Preparar essa coluna para ser usada de forma direita, né? A gente tem uma plantinha aqui para mostrar, né? A nossa coluna seria essa sustentação. Vamos dizer que a plantinha aqui, olha, seja a nossa coluna. Ela precisa de um alicerce. Quais são esses alicerces? A musculatura, o chamado core, é o que envolve a coluna e o que envolve o abdômen. Fortalecer o abdômen. Quando a gente tira essa sustentação, o que vai acontecer com essa planta? Ela vai cair, ela fica mais suscetível a cair, e no caso da coluna, a ter problemas.
Olha, Fátima, viu? É um exemplo da plantinha. A gente pode mostrar já em casa para quem não entendeu que precisa fortalecer o core, né? O que eu ia perguntar exatamente era se aquecimento resolve, por exemplo. A gente viu que a Ludmila é uma pessoa que faz muita atividade. Quando as pessoas fazem algum tipo de aquecimento, porque eu acho que normalmente isso acontece, pegar uma caixa, você está frio em casa, você não trabalhou o seu corpo para aquilo, faz um movimento brusco, gira para pegar alguma coisa. O aquecimento, de alguma maneira, ajuda a gente a prevenir isso? Ô, Fátima, o aquecimento, sim, ele ajuda a algumas prevenções. Tem trabalhos que mostram que o aquecimento ele pode ajudar na prevenção. Só que existe uma coisa que é mais importante até que o aquecimento, que é o fortalecimento. Sim. O que acontece? Uma pessoa que está fortalecida a sua coluna, que ela faz um exercício, aqueles pequenos movimentos que gerariam um travamento, eles deixam de acontecer, porque essa musculatura está prevenida. Para aqueles atletas de alta performance que fazem bastante exercício, é legal você alongar e aquecer esse músculo, preparar esse motor para trabalhar. Isso não tenha dúvida que tem efeito. Ou seja, até mesmo quem faz exercício pode travar a coluna. Pode. Ele está menos susceptível, mas ele pode travar a coluna. É isso, Fátima. E a gente sabe, né? Você estava falando, a Ludmila, ela tem só 24 anos, super jovem, mas doutor Adriano Scaff, os médicos disseram pra gente que, ao contrário do que muita gente pensa, doenças aí que são relacionadas à coluna podem sim afetar gente jovem, principalmente quem fica muito tempo sentado. Por isso, aquela dica que a gente sempre dá aqui no Bem-Estar: movimente-se. É muito importante para o corpo, para a mente, para a coluna. Obrigada, Michele. Bom dia pro doutor Adriano. Obrigada pelas informações, viu?